Olá, gente, boa noite, né? Boa tarde, já quase boa noite. Faz tempo aqui que eu não apareço por aqui, né? Mas Deus tem me incomodado para mim poder voltar a falar aqui com vocês e vamos lá, né? Assim, esse domingo agora eu sirvo no Ministério Infantil da minha igreja. E esse domingo agora a gente falou sobre a Arca de Noé, né? E como eu dou aula para as crianças maiores de 9 a 11 anos, a gente não vai bem contar a historinha, né? Que Noé construiu a arca, que entrou os animais de 2 em 2 e tudo. E eu entrei em oração para saber exatamente o que é que Deus estava querendo passar ali para aquelas crianças. E principalmente o que é que Deus estava querendo falar comigo, né? E Deus me levou, assim, a coisas de Noé que eu nunca tinha me atentado para isso, né? E aí eu vou dar um esboço aqui, conversar com vocês um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração, tá bom? Vamos lá, né? Primeiro de tudo a gente vai para Gênesis, né? Que é logo no início de tudo. E em Gênesis 5, versículo 32, diz assim: depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí a gente vai pegar aí a parte dos 500 anos, né? Noé tinha 500 anos. E aí no capítulo 6, já vai falando da parte, né, que existia um povo desobediente, que andava longe de Deus, eram pessoas más, que estavam sempre pensando em fazer o mal, né? E aí a gente vê o quanto Deus se entristeceu com a humanidade, né? E aí no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: mas o Senhor Deus aprovava tudo o que Noé fazia, né? E aí o que é que a gente vê, né? No meio de tanta gente incrédula, no meio de tanta gente idólatra, no meio de tanta gente que só via maldade, que só fazia coisa errada, Noé viu Deus. Deus viu Noé, né? Um homem que era obediente, e o Senhor aprovava tudo o que Noé fazia, né? O que é que a gente aprende aí, né? Noé fazia as coisas realmente para agradar o Senhor. E ele era um homem reto, um homem direito, né? Então aí a gente já aprende o quanto a gente deve ser correto aos olhos de Deus, né? E aí mais na frente, no capítulo 6, no versículo 22, diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Porque aqui, né, Deus já tinha dado as instruções para Noé. No versículo do 17 ao 21, Deus dá a Noé exatamente como é que ele tinha que construir a arca, né? Ele diz no 17: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham que comer. E Noé fez tudo conforme o Senhor, fez tudo conforme Deus havia mandado. Né? E aqui o que é que a gente aprende, né? A obediência de Noé, né? Porque Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Noé recebeu uma missão e ele obedeceu, né? E aí a gente para pensar se a gente tem obedecido às ordenanças de Deus. Se o que Deus tem mandado a gente fazer, será se realmente a gente tem feito? Sério, assim, qual é o principal ali que Deus pede, né? Amar uns aos outros. Será se a gente tem amado um ao outro, né? Será se a gente tem feito o ide do Senhor, de estar falando de Deus aos 4 ventos, aos 4 cantos? Será se a gente tem parado realmente para obedecer a Deus? Isso foi uma das perguntas que me ficou ali na mente, né? E aí no capítulo 7, sim, aí voltando aqui só um instantinho. E Noé, ele se posicionou, porque Noé fez o que tinha que fazer. Ele não ficou pensando se deveria fazer ou não. Ele não ficou olhando, escutando a voz dos outros, né? Ele se posicionou, ele obedeceu e ele fez. Ele não ficou esperando algo acontecer para ele começar a obedecer. Não, ele escutou a voz de Deus e ele obedeceu na mesma hora, né? E aí
a gente vê no capítulo 7, no versículo 1, que diz assim: depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Meu Deus, como a gente para ali e pensa, Noé era a única pessoa que fazia o que era certo. Gente, é muito forte. Porque assim, você já imaginou ser reconhecido por Deus como a única pessoa que faz o que é certo? Todo mundo faz errado, tudo faz errado, e você é a única pessoa que não se contaminou com o mundo. Você é a única pessoa que continua ali na posição, fazendo o que Deus quer que você faça, né? E aí depois, mais na frente, em Gênesis 7, no versículo 5 e 6, ele diz assim: e Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. No 6 diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. E aí o que é que a gente pega aí, né? Noé tinha 500 anos quando ele recebeu, né, a ordem, e tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram, né? E aí o que é que a gente vê? Noé passou 100 anos construindo a arca, né? Durante 100 anos, Noé com certeza ficou ali querendo mostrar para as pessoas que ia cair chuva, né? Que ia cair um dilúvio, que ia acabar tudo, e simplesmente as pessoas não ouviam Noé, né? E aí a gente para e pensa, né, que é muito parecido com os dias de hoje, né? O que Deus me lembrou foi isso, filha minha, é muito parecido com hoje, porque hoje vocês estão dizendo aos 4 cantos que eu tô voltando, que Jesus está voltando, e as pessoas não escutam, as pessoas continuam se dando em casamento, vivendo uma vida, indo para as festas, fazendo as coisas do mundo, mas elas não estão atentando, não estão prestando atenção que Jesus está voltando, da mesma forma que foi na época de Noé, né? Porque Noé ali, a gente para pensar, né? Tudo bem, assim, nunca tinha chovido, né? A gente parte ali do princípio que nunca tinha chovido. Então Noé estava ali dizendo para todo mundo que ia chover. As pessoas estavam dizendo o quê? É um louco, né? Vamos conjecturar, não tem escrito isso na Bíblia, mas a gente conjectura ali e pensa, né? Como é que as pessoas viam Noé? Viam Noé com certeza como um louco, como um irreligioso, como um idólatra não, como uma pessoa que tava ficando louco totalmente, dizendo que tá construindo uma arca, que Deus mandou ele construir uma arca enorme, que simplesmente ele vai colocar todos os animais que se matavam para poder sobreviver, e no entanto Deus acalmou ali, do mesmo jeito que lá em Daniel Deus fechou a boca dos leões, né? Então com certeza ali na arca também Deus fechou a boca dos animais para poder não se machucarem, não se matarem, né? E as pessoas ficavam imaginando o quê? Tá doido, né? E aí, quando eu paro e penso, imagino como Noé se sentiu, né? Ali falando para todo mundo o que estava para acontecer e ninguém escutando. Porque assim, a gente pensa assim, será que Noé ficou feliz? Porque entrou ele, os filhos e as noras, né? A esposa, os filhos e as noras. Mas e o restante da família de Noé? Né? A gente fica pensando assim, eu parei e pensei assim, poxa, eu quero tanto que os meus irmãos, que os meus pais conheçam Jesus, assim, do jeito que eu amo, que eu quero e tudo, não sei o quê. E como será que Noé se sentiu? Ali falando pra todo mundo que ia vir uma chuva, que ia morrer todo mundo e ninguém escutava. Com certeza Noé ficou triste, né? Se a gente parar pra pensar, ele tendo o coração bom como ele tinha, com certeza ele ficou triste. Com certeza ele deve ter chorado, ele deve ter dito, Jesus, Deus na época, né? Jesus ainda não tinha voltado, não tinha vindo ainda à terra, né? Então, Deus, como é que pode? A minha família não vai, minha família não me escuta, faz eles me escutarem, faz eles ouvirem e tudo. E, no entanto, ninguém escutava Noé, né? Até que se chegou o dia do dilúvio, né? E aí, né, a gente fica pensando, né? Quantas pessoas chamaram Noé ali de louco, né, e disseram que ele não fizesse aquilo. Já pensou se Noé tivesse escutado a voz dos outros? Será se Noé tivesse dito assim que não ia fazer o que Deus estava mandando ele fazer? Se Noé não tivesse construído a arca, o que é que teria acontecido? Né? Mas Noé não se importou com o que as outras pessoas estavam dizendo. Noé não se importou com as vozes do mundo. Noé obedeceu ao que Deus mandou ele fazer, independente do que as pessoas ali ao redor
estavam dizendo dele, estavam falando para ele, né? Ele tinha convicção no que ele cria, ele tinha convicção a quem ele servia, né? E ele fez exatamente como Deus mandou, né? E aí, mais na frente, a gente começa a olhar, choveu 40 dias e 40 noites, né? E eu confesso para vocês que muitas vezes, quando eu escutava assim, choveu 40 dias, 40 noites e tudo isso aqui, eu nunca tinha parado para me atentar quanto tempo Noé ficou dentro da arca, né? E aí eu fui ler bem minuciosamente e aí veio, né? Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Isso tá no versículo 24 do capítulo 7. Né? Só 150 dias depois. Isso quer dizer o quê? 5 meses. Né? Ali as águas começaram a baixar. Ainda não tinha baixado totalmente, né? E aí eu levei um pouco para o que a gente acabou de viver, né? A gente acabou de passar por uma pandemia, que a gente teve que ficar dentro de casa, a gente teve que ficar ali recluso e muitas vezes a gente não aguentou ficar dentro daquele espaço, né? E aí a gente não aguentou ficar ali enclausurado dentro de casa. Mas quanto tempo Noé passou dentro de uma arca, só com a esposa, os filhos e os animais, né? E olhando ao redor e só vendo água. Só vendo água. Porque Noé, com certeza, ele olhava e só via água. E eles, literalmente, ele não podia colocar o pé fora da arca. Porque se ele colocasse o pé fora da arca, ele morreria afogado, né? E ali ele teve que prosseguir. E continuar ali, né? Vivendo ali dentro daquela arca, né? E aí no capítulo 8, no versículo 4 e 5, diz assim: no dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. Ali já se passou 10 meses. Né? Ali já se passou 10 meses de quando tinha caído o dilúvio, né? E mais na frente diz: quando Noé tinha 601 anos, aí já tinha se passado um ano, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí você para e vê, né? Então, Noé passou em torno de 1 ano e 2 meses dentro da arca, né? Quanto tempo Noé passou ali, dentro da arca, né? Então, assim, quando a gente leva para o que a gente viveu, né? Será se Noé reclamou? Será se Noé disse: Deus, tá bom, seca logo esse negócio, eu quero sair daqui de dentro, eu não aguento mais. Será se Noé fez isso? Né? A gente para e pensa, porque muitas vezes a gente reclamou ali durante aquele tempo que estávamos enclausurados, estávamos dentro de casa, estávamos reclusos, né? Muito tempo a gente parou e com certeza muitos de nós parou e pensou e já não aguentava mais viver daquela forma, né? Mas aí quando a gente olha, Noé lá atrás passou por isso também, né? E logo em seguida, aí se passou 1 ano e 2 meses e tudo, e logo em seguida Noé recebeu a ordem para sair de dentro da arca, né? Em Gênesis 8, do 20 ao 22, fala que Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar, né? E aí no 21 ele diz: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a juventude as pessoas só pensam em coisas más. E no 22 ele dá 22, né? Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. E frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui a gente vê que Deus... Aqui a gente vê, né, que Deus já começou ali a semeadura, né? A partir daquele momento, a gente começou a colher, né, por tudo que a gente faz, né? A partir daquele momento, Deus disse que o homem ia colher tudo, né? Tudo que ele plantasse, ele ia colher. Tudo que ele fizesse, ele ia arcar com as consequências dos seus erros, né? E ali a gente vê, né, que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E aí, mais na frente, a gente vê em Gênesis 9, do 11 ao 17, ele fala da aliança de Deus, né? O que Deus fez, a aliança conosco.
Foi isso mesmo, me ligaram. E aí por isso que o áudio parou. Mas aí voltamos e deu certo, né? E aí diz, né? Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens... Só um instantinho, minha princesa. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos, né? E aí a gente vê, né, quanto Deus é maravilhoso, porque para até hoje ninguém esquecer da aliança que Deus fez. Hoje Deus ainda nos faz contemplar o arco-íris no céu, né? E ali naquele momento a gente para e a gente lembra da aliança que Deus fez conosco e que Ele continua presente nas nossas vidas. Ele continua ali, mostrando que Ele é Deus, né, sobre as nossas vidas. E aí a gente, para poder fazer um resumo, né, a gente para e pensa assim, então o que é que a gente pode aprender com Noé, né? Eu levei ali 5 ensinamentos, né, que foi o que? Obediência e posicionamento. Noé obedeceu a Deus, independente do que as pessoas estavam dizendo. Ele se posicionou, ele fez o que precisava ser feito, independente do que as outras pessoas estavam dizendo. Ele não se importou com o que o mundo estava dizendo, porque hoje a gente vê muitas pessoas querendo dizer que quem está na igreja é careta, que quem está na igreja é religioso, que quem está na igreja não escuta, não quer, as coisas do mundo são boas e que isso é besteira, isso é aquilo outro. E no entanto o que Deus está nos dizendo é que não é, né? Que a gente tem que continuar obedecendo a ordem de Deus sobre as nossas vidas, né? E depois a gente vê o tempo de espera, né? Noé ali passou 100 anos esperando aquela promessa que ele recebeu, aquela ordem que ele recebeu se concretizar. Muitas vezes a gente recebe uma promessa de alguém, Deus manda alguém dizer algo pra gente, e porque simplesmente aquela profecia não se cumpriu, às vezes a gente olha e quer dizer que aquela pessoa estava mentindo, ou simplesmente que não era Deus que estava falando, ou simplesmente a gente não dá ouvidos e toma decisões porque simplesmente algo que Deus prometeu não se cumpriu, né? E aí a gente tem que parar e pensar, Noé passou 100 anos ali esperando a promessa se cumprir, esperando aquela ordem, vem cá, filha, esperando aquela ordem se cumprir, né? E assim, esperando aquela ordem se cumprir, né? E no entanto, Deus continuou sendo Deus, porque ele tinha dado a ordem para Noé construir a arca. Já imaginou se Noé tivesse parado no meio do caminho, tivesse dito assim: "Ah, não, Deus, já se passou 40 anos, não vai chover não", e tivesse parado de construir a arca, porque simplesmente não tinha se cumprido ainda, não tinha caído uma gota do céu água. Senhor, como é que esse negócio vai cair água do céu? Então, assim, muitas vezes a gente para no meio do caminho por a gente não acreditar na promessa que Deus fez. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tudo que Deus faz, Deus cumpre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre no tempo certo. Porque Ele tem um certo para todas as coisas da nossa vida. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das promessas que Ele fez na tua vida. Então, o que Deus fez, o que Deus falou que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Pode demorar o tempo que for. Às vezes não é nem na nossa vida. Às vezes vai ser na vida dos nossos filhos, que muitas coisas vão se cumprir. Mas Deus não vai parar. Ele não vai parar, ele não vai retroceder, ele não vai desistir da promessa que ele fez. Não, ele vai fazer se cumprir. Da mesma forma como ele fez lá com Noé. Passou 100 anos para aquela promessa se cumprir. E, no entanto, se cumpriu exatamente como Deus tinha dito. Não teve uma vírgula diferente. Se cumpriu exatamente do jeito que Deus tinha dito. Então, a gente aprende o tempo de espera. Noé esperou. Noé continuou fazendo o que tinha que ser feito, independente das circunstâncias, independente do que o mundo estava dizendo. Ele continuou ali se posicionando e fazendo, porque ele se posicionou independente das coisas que estavam acontecendo. Ele foi lá e fez, né? E depois a gente vê o quê? Cumprimento de promessa, porque se cumpriu a promessa que Deus fez, né? E altar de adoração, quando passou tudo que tinha acontecido, passou o tempo ali, 1 ano e 2 meses ali, Noé naquela arca e tudo. Quando Noé saiu, a primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor, foi agradecer a Deus o que Deus tinha feito com a família dele, foi agradecer por Deus ter pego e ter dito assim: filho, tu é o único
que é correto nessa terra. Tu é o único e eu vou te livrar. Tu e tua família, tu e tua descendência, né? Então, assim, a gente para e vê, Noé vai lá e se orgulhou. E ele fez um altar de adoração ao Senhor. Ele olhou para Deus e agradeceu ao Senhor por tudo que ele tinha feito. Quantas vezes você parou e você agradeceu a Deus pelo que você tem hoje? Às vezes a gente para e a gente quer mais, quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas ali a gente precisa agradecer, parar e fazer um altar de adoração ao Senhor. Agradecer a Deus por tudo o que ele tem feito. Porque agora eu me lembrei de uma pregação do nosso pastor. O pastor Everaldo, ele disse assim, pro crente, até agora eu esqueci o nomezinho, mas tipo assim, até os problemas são semente, né? Até as coisas que acontecem, que às vezes a gente não entende, que às vezes a gente fica triste. Espero que esteja. Então, assim, para o crente tudo é semente, né? Então, assim, o que Deus está fazendo, ele vai continuar fazendo. Ele está aqui para derramar bênção sobre as nossas vidas, né? E no final de tudo, a gente aprende a aliança que Deus fez com Noé e com todos nós. Porque Deus continua colocando aí o arco-íris sobre a terra, né? Pra gente poder contemplar essa maravilha. E nós nunca esquecermos da aliança que Deus fez conosco. A gente nunca retroceder. A gente nunca voltar pro que éramos antes. Mas a gente olhar e ver o que Deus tem feito sobre as nossas vidas e o que Ele tem pra fazer. Bom? Então é isso, gente. Quem não pôde assistir o comecinho, tá lá, já postei. Daqui a pouco eu vou ajeitar a legenda. Viu? E é essa palavra que Deus colocou no meu coração. E aí tô aqui compartilhando com vocês. E essa minha pequena aqui com sono acabou de acordar. Um beijo bem grande. Que Deus abençoe todos vocês. E que vocês recebam do Senhor que todas as promessas que Deus fez nas nossas vidas vai se cumprir. Tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês.